Muito bem, então, e agora? Não são esses 3 filhos aí que foram escolhidos, né, para serem o novo rei de Israel. E o versículo 10 diz: Assim Jessé fez passar os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: O Senhor não escolheu nenhum destes. E agora? Os 7 filhos que estavam ali, nenhum deles foi o escolhido de Deus. Versículo 11: Perguntou a Jessé: Esses são todos os seus filhos? Jessé respondeu: Ainda falta um, o mais moço. Ele está apacentando as ovelhas. Então Samuel disse a Jessé: Mande chamá-lo, pois não nos sentaremos à mesa sem que ele venha. Esse é o versículo 11. Então, aqui a gente descobre que existe mais um filho, né? O 8º filho. Onde estava esse filho? Esse filho, mais moço, mais novo, estava fora de casa ali, naquele momento. Ele estava apacentando as ovelhas. Ele estava cuidando das ovelhas. Ele era pastor de ovelhas, né? E aí nós temos Samuel mandando chamar esse filho. Está faltando esse filho. Este foi o versículo 11, agora o 12. Então mandou chamá-lo e o fez entrar. Davi era ruivo, de belos olhos e boa aparência. E o Senhor disse a Samuel: Levante-se e unja-o, pois este é ele. Interessante, né? Quando Davi esteve exatamente diante de Samuel, o Senhor Deus revela a Samuel, então, que Davi era o escolhido. Davi era o eleito do Senhor, o filho mais novo, o filho que não estava ali naquele momento. O filho que nós não esperaríamos que seria o escolhido para ser o rei. Embora ele tenha boa aparência, né? Embora o Senhor não olhe para a aparência, né? Interessante que o texto nos fala que Davi tinha uma boa aparência. Porém, talvez ele não seria, humanamente falando, realmente a melhor escolha, né? Aos olhos humanos. Davi, ele era pequeno, franzino, né? Como diz o texto também, né? Não olhe para a altura, né? Então, Davi certamente não era o mais alto ali, estava entre o mais baixo dos filhos, magro, talvez, né? Inclusive, naquele episódio lá, quando ele vai lutar contra o gigante Golias, meus amigos, vejam que tentaram colocar armadura, né, nele, mas não deu certo. Ele mal conseguia ficar em pé com aquela armadura. Diante, assim, do seu tamanho, da sua pouca força até, né? Então, humanamente, realmente não seria a melhor escolha para ser um rei. É claro que Davi ele não foi rei de imediato, né? Ele ainda teve que passar por muitas coisas até se tornar rei. Deus ainda o moldou, né? O preparou para o reinado. Também deve ter crescido mais um pouco, né? Com certeza. Fisicamente também se desenvolvido mais, né? Mas especialmente o coração de Davi, a mente de Davi, o seu espírito foram moldados por tudo que aconteceu. Até mesmo a perseguição que Saul fez para ele, né? Perseguição do próprio rei. Tudo isso moldou o coração de Davi. O sofrimento, os sofrimentos que ele passou. O Espírito Santo agiu em Davi, como vai dizer ainda o nosso texto. Davi foi preparado para isso.
durante um bom tempo. E o versículo 13 nos diz, né? Samuel pegou o chifre do azeite e ungiu Davi no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Então aqui a gente vê a conclusão desse texto, né, meus amigos, em que Davi foi ungido rei. Samuel pegou o azeite e ungiu Davi como rei, mostrando aí a sua escolha, né, a escolha de Deus, a escolha de Davi como sendo o rei de Israel, o novo rei, embora não ainda, né, naquele momento, pois Saul ainda era rei, né? E o reinado de Saul estava indo de mal a pior, indo ladeira abaixo, como se diz, né? Até culminando na sua trágica morte no campo de batalha. Mas Davi é ungido rei, e o texto termina dizendo que o Espírito Santo dominou Davi. O Espírito Santo se apossou de Davi. E aí nós temos Davi se tornando aquele que a Escritura chama, que a Escritura diz lá em Atos dos Apóstolos, né? De alguém que vivia com o coração apegado a Deus, né? O Deus que vê coração, o Deus que não vê aparência, o Deus que estava habitando Davi, que o estava moldando, que o estava movendo para cumprir a sua vontade, para que ele fosse temente a Deus. Davi não era perfeito, Davi era humano e também cometeu erros, também cometeu pecados, né? Os dois pecados mais graves de Davi são citados, né? Ele coloca um soldado na frente do campo de batalha para morrer, né? Propositalmente, o Uzias, né? Para que ele morresse e assim ele pudesse se casar com a Batseba, com a esposa desse Uzias, né? E aí nós temos aí Davi também cometendo adultério. Esses dois pecados.